Olá pessoal, eu sou o pastor Léo Oliveira, Ministério Ide e Frutificai. Salmo 4, versículo 8 diz: Em paz me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar em segurança. O homem ele tem necessidades que carecem, necessitam ser supridas. Uma delas é a segurança. Um lar de brigas, disputas, ciúmes gera insegurança, desconforto. Outra questão é a autoconfiança. Pode ter sido rompida através do divórcio, da morte, do abuso sexual. Precisam de modelos. Todo ser humano ele precisa de modelos de segurança, de confiança para se encontrar. O apóstolo Paulo disse o seguinte: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele olhava para Cristo e estava pedindo para as pessoas inseguras, inconstantes, olharem para ele. Conexões certas criam vínculos. Quando nós nos conectamos às pessoas erradas, a tendência é afundar mais ainda. Mas as pessoas certas nos fortalecem. Sozinho você não chega a lugar algum. O copeiro que estava preso junto com José, a história de José é uma história interessante, filho de Jacó, e diante de uma situação de inveja dos irmãos, ele é vendido os ismaelitas, logo após, no Egito, para Potifar. E lá aquela mulher, a mulher desse homem chamado Potifar, dá em cima de José, ele foge, mas assim mesmo é preso. E ele para na prisão e lá ele revela o sonho do copeiro e do padeiro que serviam o rei. O padeiro iria morrer depois de 3 dias e o copeiro voltaria a servir o rei. E foi exatamente o que aconteceu. E esse copeiro, quando Faraó teve um sonho, lembrou exatamente de José. Essa relação, essa conexão é uma networking, possibilitando a saída de José e a posição que ele vai ocupar após isso, que é ser governador do Egito, um homem estrangeiro, levado como escravo, sem liberdade e que se torna governador. Então o copeiro foi usado para conectar José a Faraó. Outra questão é Moisés. Moisés foi um grande líder de Israel, mas tinha alguém ali subordinado a Moisés, alguém que servia, que obedecia, que era compromissado, um grande amigo, que era Josué. Josué se conecta a Moisés, o orientador. E esse homem, Moisés, com toda a sabedoria, todo o conhecimento, toda a sua liderança, vai passando aos poucos para Josué, ele vai assimilando essas informações, vai tendo experiências cotidianas para aprimorar o seu conhecimento, vai crescendo. E aí, quando Moisés morre, Josué assume. O ser humano precisa de apoio, o ser humano precisa de conselheiros, o ser humano precisa de mentores. Sozinho não se chega a lugar algum. Quero falar aqui do Novo Testamento, em Marcos, no capítulo 1, versículo 40, vai falar de um homem com a confiança rompida, provavelmente não era amado, valorizado, não tinha apoio, ele era leproso. A alma é cega dos desejos e das vontades. Quando tem lixo lá, 70 mil pessoas, por exemplo, cometem suicídios nos Estados Unidos por ano. No Brasil, a média de 12 mil pessoas por ano. Isso é o quê? Tristeza, medo, frustrações, fatores emocionais. Pessoa em depressão é uma doença marcada por mudanças extremas no comportamento e no ânimo de uma pessoa. Consequentemente, a pessoa em depressão ela está desequilibrada. O leproso andava distante das pessoas, da família, tinha que ficar ao redor da cidade, era algo realmente desestruturante, difícil para o leproso, longe do convívio social. Mas Jesus está ali e toca o leproso. Interessante que a Bíblia vai dizer que, segundo a lei de Moisés, quem tocasse no leproso ficaria leproso, mas Jesus, cheio de compaixão, a Bíblia vai me mostrar, através de textos, que Jesus ele cura através da fé da pessoa ou através da íntima compaixão. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele purificou o leproso, restaurou a sua sorte, restabeleceu o convívio e suas necessidades. Marcos capítulo 4, no versículo 35, já mudando de texto, fala de uma tempestade, vento forte, acompanhado de chuva, uma ação violenta da atmosfera. Jesus estava no barco
Mas o medo aprisiona, escraviza, mobiliza, enfraquece. Não lembraram disso e remaram por horas e não saíram do lugar. Estavam cansados, no limite. Questão humana, normal. Lembraram então, no momento final ali, que Jesus estava no barco e vai lá e desperta Jesus, que vai acalmar a tempestade. E esse medo, essa aflição cessa. A tranquilidade volta, a alegria, a paz. Jesus faz sempre muito mais do que nós possamos imaginar. Precisamos realmente confiar em Jesus. Marcos capítulo 10, no versículo 46, vai falar do cego de Jericó, mendigo, desprezado, isolado, discriminado. Ele chama Jesus muito alto. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam, mandaram até que ele se calasse. O egoísmo das pessoas é bem antigo, não é de hoje. Só querem para si. Quando o outro recebe, fica até infeliz. Nós temos que querer o bem do próximo também. Bartimeu continua insistindo, ele não desiste. Então Jesus manda chamá-lo, aquele que estava sendo desprezado, e ele olha para este cego e o cura. E vai dizer, a tua fé, Bartimeu, te salvou. Lembra lá no início que eu falei que por 2 momentos a Bíblia vai relatar que Jesus cura através da íntima compaixão ou através da fé. Nesse caso, a fé. E ela não se perde, pelo contexto, pelas circunstâncias, ela é persistente. O cego não desistiu. E logo após ele segue Jesus pelo caminho, porque ele recebe o milagre e continua crendo no Jesus que operou o milagre na vida dele. Então Jesus ele supre necessidades humanas, biológicas, sociológicas, de inclusão, ajuda através de palavras, de aconselhamento, de oportunidades. Ele não nos deixa desamparados. O cego então ele entende que não adianta nada viver uma vida distante de Jesus. Então ele resolve acompanhar. Mudança de mentalidade, algo que precisa acontecer nas nossas vidas, algo que seja transformador. Não basta apenas uma cura, não basta apenas uma porta de emprego. O milagre ele precisa ser completo. E para ser completo, sem Deus, nada podemos fazer. João 14,6 diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, senão por mim. Ele é a vida. Se volte para Cristo, Ele é milagre para você. Procure, encontre. Buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o vosso coração. Quer dormir em paz, quer ter descanso, segurança? Só Jesus pode te dar. Diante do caos, diante da pandemia, diante do medo, de todas essas questões relacionadas, só Jesus pode trazer paz. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar em segurança. Senhor, a Tua palavra é poderosa. Ela muda histórias, liberta encarcerados, muda situações complexas, difíceis, desestruturantes. O Senhor é poderoso para reverter quadros. Quando a medicina diz não tem jeito, a última palavra não pertence ao homem. Quando a pessoa agora abalada emocionalmente porque se sentem inseguras, com medo, a intranquilidade bate à porta, as frustrações, o acúmulo de processos ruins, essa pessoa não consegue enxergar mais solução, ainda tem uma esperança. É só suplicar, clamar, buscar a Tua face, voltar-se para o Senhor, porque milagre, poder e milagre pertencem ao Senhor. Oh Espírito Santo, haja no coração deste homem, desta mulher, nesta casa, nesta família, desse adolescente que de repente está buscando dar conta de sua vida. Outras pessoas estão com processos emocionais aflorados e não sabem mais o que fazer porque perderam a noção, entraram numa crise existencial, perderam a visão, sem propósito, não há expectativa. E essas pessoas estão distantes do propósito. Entra, Deus, com a providência. Socorra esse homem, esta mulher. Transforma esta casa. Mude essas mentalidades. E que o Teu poder, Senhor, a Tua graça e o Teu favor reine sobre este lar. Em nome de Jesus. Amém.